Toda noite ele percorria as mesmas calçadas escuras, empurrando um carrinho de madeira que rangia a cada passo. Catava latinhas, papelão, restos esquecidos pela cidade. E toda noite, antes de encerrar o turno solitário, parava no mesmo ponto, um beco escondido atrás de um mercado fechado. Ali, sob papelões amassados, dormia uma menina de pernas finas e olhos tristes, que não falava e mal conseguia andar. Deficiente física, abandonada, ninguém sabia seu nome. Ele não sabia de onde ela viera, mas sabia que ninguém cuidava dela, exceto ele. Se inscreva no canal para receber histórias que tocam o coração todos os dias. O milionário contemplava a vista do último andar de seu arranha-céu particular. 50 andares de poder, vidro e aço separavam-no do restante da humanidade. Seus dedos tamborilavam impacientes na superfície polida da mesa de mogno, enquanto a secretária transmitia a agenda do dia. Reuniões, fusões, números que se multiplicavam em telas de alta definição. Uma vida de conquistas vazias que não preenchiam o silêncio noturno. Cancele meus compromissos desta tarde, ordenou com voz seca, sem desviar o olhar da janela. Lá embaixo, a cidade pulsava como um organismo alienígena. Preciso ir ao escritório dos advogados. Na outra extremidade da mesma cidade, o catador de lixo acordava no apertado quarto de fundos de uma pensão barata. As mãos calejadas esfregaram o rosto marcado pelo tempo. Não eram rugas de idade. Tinha apenas 40 e poucos anos, mas de uma vida de trabalho árduo sob o sol e a chuva. Um copo de café preto, frio e 2 bolachas murchas compunham seu desjejum. Antes de sair, segurou por alguns instantes a pequena foto amassada presa por um alfinete na parede descascada, a única imagem colorida naquele ambiente cinzento. Uma mulher sorridente, de cabelos escuros, abraçada a ele em tempos melhores. "Bom dia, Maria", sussurrou, como fazia todas as manhãs, antes de guardar na mochila uma marmita cuidadosamente preparada. Comida suficiente para 2 pessoas. O dia arrastou-se sob um céu pesado que ameaçava chuva. O catador percorreu seus pontos habituais, vasculhou lixeiras, separou materiais recicláveis, trocou breves acenos com outros trabalhadores invisíveis das ruas. Vez ou outra, seu olhar consultava o relógio quebrado no pulso, não para saber as horas que estavam erradas, mas para calcular quanto tempo faltava para o anoitecer. Em seu escritório luxuoso, o milionário ouvia impassível a revelação que mudaria sua vida. "Os documentos foram adulterados, senhor", explicava o advogado, desconfortável sob o olhar penetrante do cliente. "Temos evidências substanciais de que sua filha não morreu no parto, como foi informado há 10 anos. A criança foi retirada do hospital e entregue a terceiros." Um silêncio gelado preencheu a sala. O milionário não demonstrou emoção alguma, embora uma tempestade se formasse em seu interior. Imagens da esposa, falecida durante o parto complexo, misturavam-se a pensamentos sobre a filha que nunca conhecera. Uma filha que, segundo acabara de descobrir, poderia estar viva em algum lugar. "Quero que a encontrem", disse finalmente, a voz controlada mas implacável. "Usem todos os recursos, não me importa o custo." A noite chegou depressa, trazendo consigo uma garoa fina que tornava as ruas ainda mais sombrias. O catador apressou o passo, empurrando seu carrinho carregado de recicláveis através de ruelas estreitas. O ranido das rodas de madeira ecoava entre os prédios silenciosos, acompanhado pelo tilintar ocasional de latinhas de alumínio. Finalmente, chegou ao mercado, abandonado. Estacionou o carrinho junto à parede coberta de grafites desbotados e retirou da mochila uma lanterna pequena. Seu coração acelerou ao iluminar o canto familiar, coberto por papelões cuidadosamente arranjados. "Pequena, estou aqui", chamou suavemente.
uma movimentação sutil, e então 2 olhos grandes e expressivos refletiram a luz da lanterna. A menina de aproximadamente 8 anos sorriu timidamente, estendendo os braços finos. Suas pernas, visivelmente atrofiadas, permaneciam imóveis sobre o leito improvisado. "Trouxe seu jantar", disse ele, ajoelhando-se ao lado da criança. "Hoje temos arroz, feijão e até um pedacinho de frango. Está com fome?" O catador desembrulhou cuidadosamente a marmita, separando a comida em 2 partes desiguais. A menor para si, a maior para a menina. Com delicadeza, ajudou-a a sentar-se, apoiando suas costas frágeis contra a parede fria. Os dedos da criança tremiam ligeiramente, enquanto tentavam segurar a colher. Após algumas tentativas frustradas, o homem interveio, alimentando-a com a paciência de quem conhece profundamente o significado da espera. Entre uma colherada e outra, contava histórias inventadas, fábulas simples sobre animais da floresta que superavam dificuldades, sobre estrelas que desciam à terra disfarçadas, de pessoas comuns para espalhar magia. A menina ouvia tudo com olhos arregalados, absorvendo cada palavra como se fossem gotas preciosas em um deserto de silêncio. "Sabe o que eu acho?", disse o catador, limpando com cuidado o canto da boca da pequena. "Acho que você veio das estrelas, por isso seus olhos brilham tanto no escuro." A criança não respondia com palavras. Nunca o fizera desde que a encontrara naquele mesmo beco, quase 1 ano atrás, mais morta que viva, abandonada como um objeto quebrado. Mas seu sorriso, raro e luminoso, era resposta suficiente. Naquela noite, entretanto, algo era diferente. O catador sentiu uma presença antes mesmo de ouvir o motor suave do carro, que estacionou próximo ao beco. Instintivamente, posicionou-se, à frente da menina, protetor como um animal acuado. Seus olhos perscrutaram a escuridão, buscando identificar a ameaça. O veículo preto e reluzente destoava completamente daquele ambiente decrépito. Os vidros escurecidos não revelavam quem estava no interior, mas o catador sabia que estavam sendo observados. Seu coração disparou. Tantas vezes temera esse momento que a polícia ou o conselho tutelar descobrissem a criança e a levassem para alguma instituição fria e superlotada, onde seria apenas mais um número, mais um caso perdido no sistema. "Fique tranquila", sussurrou para a menina que se agarrava à sua camisa surrada, sentindo o medo. "Não vou deixar ninguém te machucar." Dentro do carro, o milionário permanecia imóvel, o rosto parcialmente iluminado pela luz azulada de seu celular, onde fotos antigas de sua falecida esposa estavam abertas. Seus olhos moviam-se repetidamente entre as imagens digitais e a cena que observava através da janela. Um homem sujo, de aparência exausta, cuidando com devoção de uma criança claramente deficiente. "Devo intervir, senhor?", perguntou o motorista, que também exercia funções de segurança. O milionário fez um gesto negativo, incapaz de desviar os olhos da menina. Havia algo naquele olhar, naquele formato de rosto, na curva suave do sorriso que acabara de testemunhar. Algo dolorosamente familiar que fazia seu peito comprimir-se de uma forma que não sentia há 10 anos. "Espere", ordenou simplesmente. A chuva aumentou, transformando a garoa em uma cortina densa que tamborilava no teto do carro e no papelão que o catador agora posicionava como proteção sobre a menina. Com movimentos experientes, improvisou um abrigo melhor, usando plásticos e outros materiais que carregava em seu carrinho. Todo o tempo, mantinha um olho vigilante sobre o veículo misterioso. Quando finalmente terminou de proteger a pequena da chuva, percebeu que a porta do carro havia se aberto. Uma figura elegante, protegida por um guarda-chuva caro, dirigia-se na direção deles. O catador levantou-se, colocando-se instintivamente entre o estranho e a criança.
O milionário parou a alguns passos de distância. A água escorria por seu sobretudo importado, mas ele parecia não notar. Seus olhos estavam fixos na menina, que agora espiava curiosa por trás do protetor. "Quem é você?" perguntou o catador, a voz rouca de tensão. O milionário não respondeu imediatamente. Ignorando a pergunta, deu um passo à frente, aproximando-se mais da criança. Sob a luz fraca do poste distante, seus olhos umedeceram. "Ela tem os olhos da mãe", disse finalmente, mais para si mesmo do que como resposta. Uma rajada de vento, misturada à chuva, açoitou o beco, espalhando folhas e detritos pelo chão encharcado. O catador permaneceu firme, como uma árvore antiga que sobreviveu a incontáveis tempestades. "Não sei quem o senhor pensa que é", disse, a voz carregada de uma força raramente utilizada, "mas peço que se afaste." O milionário pareceu despertar de um transe. Ajustou a postura, recuperando a compostura característica de quem comanda impérios financeiros com um simples aceno. "Perdoe-me a intromissão", respondeu com formalidade estudada. "Não pretendo causar problemas, apenas..." Hesitou, algo raro em sua personalidade. "Ela me lembra alguém." Um silêncio denso instalou-se entre os dois homens, preenchido apenas pelo som da chuva e pela respiração suave da menina. O catador estudava o rosto do estranho, tentando decifrar suas intenções. Anos nas ruas haviam lhe conferido uma intuição aguçada sobre as pessoas. Este homem não era da polícia, nem de nenhuma instituição governamental. O carro, as roupas, a postura, tudo gritava poder e dinheiro, e isso o tornava potencialmente mais perigoso. "A menina está sob meus cuidados", afirmou o catador, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. "Não há nada para o senhor aqui." O milionário desviou finalmente o olhar da criança e fitou o homem à sua frente. Olhos cansados, mas dignos. Roupas gastas, mas limpas dentro do possível. Mãos calejadas que tão suavemente haviam alimentado a pequena momentos antes. "Você é o pai dela?" indagou, embora já soubesse a resposta. "Sou tudo o que ela tem", respondeu o catador sem hesitar. O milionário assentiu lentamente, processando aquela resposta simples e profunda. Retirou um cartão de visitas do bolso interno do casaco e o estendeu. "Tome, meu nome e contato. Gostaria de conversar em um lugar mais adequado." Olhou significativamente para a menina tremendo sob o abrigo improvisado. "Sobre como posso ajudá-los." O catador não fez menção de pegar o cartão, mantendo as mãos firmemente ao lado do corpo. "Não precisamos de caridade." "Não é caridade o que ofereço", retrucou o milionário, um leve tom de irritação permeando sua voz controlada. Estava acostumado a ser atendido imediatamente, não a ter suas ofertas rejeitadas. "É uma oportunidade." "Oportunidades como... essas geralmente vêm com um preço muito alto para pessoas como nós", rebateu o catador. A menina tossiu, um som fraco que imediatamente redirecionou a atenção de ambos os homens. O catador ajoelhou-se novamente ao lado dela, checando sua temperatura com as costas da mão. Estava quente, mais quente do que o normal. O milionário observou a cena com uma mistura de emoções. Algo naquela criança o afetava de uma maneira que não conseguia explicar racionalmente. E ver o cuidado daquele homem simples apenas intensificava o conflito interno que sentia. "Ela precisa de cuidados médicos", comentou, mantendo a voz neutra. "Sei disso", murmurou o catador, ajustando o cobertor improvisado em torno da pequena. "Amanhã a levarei ao posto de saúde novamente." "Amanhã pode ser tarde demais", insistiu o milionário. "Meu médico pessoal pode examiná-la agora mesmo. Tem uma clínica particular a 10 minutos daqui." O catador olhou para a menina, depois para o estranho, dividido entre a desconfiança e a preocupação crescente com a saúde da pequena.
A tosse havia piorado nas últimas semanas e os remédios genéricos do posto de saúde pareciam fazer pouco efeito. "Por que se importa?", perguntou finalmente, encarando o milionário. A resposta veio após um longo momento de silêncio. "Porque tenho motivos para acreditar que ela pode ser muito importante. Para mim." O catador estreitou os olhos, abraçando protetoramente a menina. "Importante como?" O milionário respirou fundo, ponderando quanto deveria revelar naquele momento. Decidiu pela verdade parcial. "Estou procurando uma criança que foi separada de mim há muitos anos, e há semelhanças físicas significativas." O catador sentiu um frio descendo por sua espinha. Subitamente, a presença daquele homem rico e poderoso representava uma ameaça muito mais concreta. Não à sua segurança física, mas ao único vínculo afetivo que possuía no mundo. "Não, vou entregá-la", disse a voz baixa e determinada. "Não importa quem você seja ou quanto dinheiro tenha." A chuva aumentava sua intensidade, assim como a febre da menina. O catador sentia o tremor no pequeno corpo e o calor que emanava de sua testa, sinais que conhecia bem demais. Já perdera uma pessoa amada para a pneumonia. O fantasma daquela herda o assombrava todas as noites chuvosas como esta. O milionário percebeu a mudança no semblante do homem. Anos negociando em salas de reuniões haviam-lhe ensinado a ler minuciosamente as expressões humanas. Aquele era o olhar de alguém encurralado entre duas impossibilidades, a desconfiança e a necessidade. "Não estou pedindo que a entregue", disse, suavizando a voz. "Estou oferecendo ajuda médica imediata. Você pode acompanhá-la todo o Shiblus-Yodi. Tempo tem minha palavra." O catador hesitou. Palavras de homens ricos raramente valiam algo nas ruas. Mas quando a menina tossiu novamente, um som molhado, preocupante, ele soube que não tinha escolha. "Se tentar qualquer coisa", começou. Em tom de ameaça, "Entendo sua preocupação", interrompeu o milionário, "mas agora cada minuto é valioso." Com um aceno relutante, o catador levantou a menina nos braços. Ela pesava assustadoramente pouco para sua idade estimada. O milionário abriu o guarda-chuva sobre ambos e os guiou até o carro, onde o motorista já mantinha a porta traseira aberta. O interior do veículo era outro mundo. Couro macio, luzes suaves, o aroma sutil de madeira nobre e perfume caro. O catador sentou-se desconfortável, consciente da sujeira em suas roupas, contrastando com o ambiente imaculado. Mas sua atenção logo voltou à criança que olhava em volta com uma mistura de febre e fascínio. Durante o trajeto, o milionário manteve distância respeitosa, observando a interação entre os dois. O catador sussurrava palavras de conforto ao ouvido da menina, que se agarrava à sua camisa como se temesse ser arrancada dali a qualquer momento. "Qual o nome dela?", perguntou o milionário, quebrando o silêncio tenso. "Ela não tem um nome oficial", respondeu o catador constrangido. "Eu a chamo de Pequena." "E o seu?" "Me chamam de Pedro nas ruas." "Só Pedro." Novamente o silêncio, preenchido apenas pelo som suave do motor e da chuva contra as janelas blindadas. A clínica particular não se parecia em nada com os postos de saúde superlotados que o catador conhecia. Paredes branquíssimas, nenhum paciente à vista. Enfermeiras impecavelmente vestidas que não demonstraram surpresa ao ver o trio tão disparatado adentrando o local. Um homem das ruas carregando uma menina febril, seguido por um dos homens mais poderosos da cidade. A médica, uma mulher de meia idade com olhos gentis, mas profissionais, examinou a criança minuciosamente. O catador não desgrudou os olhos dela por um segundo sequer, atento a qualquer sinal de má conduta. Mas a profissional mostrou-se competente e respeitosa, explicando cada procedimento antes de realizá-lo. "Pneumonia em estágio inicial", diagnosticou finalmente.
Precisamos iniciar antibióticos imediatamente. E ela está severamente desnutrida, com deficiências vitamínicas múltiplas. O que se seguiu foi um turbilhão de procedimentos médicos. Instalação de soro, medicação intravenosa, coleta de sangue para exames mais detalhados. Em algum momento, outra médica, especialista em problemas ortopédicos, foi chamada para avaliar as pernas atrofiadas da menina. O catador observava tudo com uma mistura de gratidão e pavor. Cada máquina, cada exame, cada novo especialista chamado, representava uma soma astronômica de dinheiro. Dinheiro que ele jamais poderia pagar. Uma dívida que certamente teria um preço além do financeiro. Numa sala adjacente, enquanto a menina finalmente dormia sob efeito dos medicamentos, o milionário conversava em voz baixa com a primeira médica. O catador não podia ouvir, mas notava os olhares ocasionais lançados em sua direção. O senhor deveria descansar também, sugeriu uma enfermeira, oferecendo-lhe um copo de água. Há uma poltrona reclinável ao lado do leito dela. Pedro assentiu, mas não tinha intenção de baixar a guarda. Quando retornou ao quarto e sentou-se próximo à menina, percebeu uma mancha escura em seu próprio punho. Sangue seco. Não era seu. Era da pequena, que em algum momento da noite agarrara seu pulso com tanta força que suas unhas frágeis haviam deixado marcas semicirculares em sua pele. O milionário entrou silenciosamente no quarto, observando a menina adormecida e o homem exausto que velava seu sono. Os primeiros resultados dos exames sairão pela manhã, informou em voz baixa. Sugiro que descanse um pouco. Por que está fazendo isso? Perguntou o catador diretamente. A verdade. O milionário avaliou o homem à sua frente. Apesar da exaustão evidente, os olhos do catador mantinham uma lucidez e determinação impressionantes. Mentir seria inútil. Há 10 anos, minha esposa morreu durante o parto da nossa primeira filha. Começou, sentando-se na cadeira oposta. Disseram-me que a criança também não sobreviveu. Uma tragédia dupla que destruiu parte de mim. Fez uma pausa. O olhar perdendo-se momentaneamente em lembranças dolorosas. Recentemente, descobri evidências de que minha filha não morreu, que ela foi retirada do hospital e entregue a terceiros, como parte de um esquema criminoso envolvendo adoções ilegais. O catador ouvia em silêncio, o rosto impassível, embora seu coração acelerasse. Contratei investigadores, mobilizei recursos. E então, esta noite, seguindo uma pista sobre uma criança abandonada com características físicas específicas, encontrei vocês. E você acha que a pequena... Começou o catador, a voz falhando. Não tenho certeza, admitiu o milionário. Mas há semelhanças notáveis com minha falecida esposa. O formato dos olhos, algumas expressões... E a idade corresponderia. Pedro voltou-se para a menina adormecida, conectada a tubos e monitores que apitavam suavemente. Algo em seu peito contraiu-se dolorosamente. Durante tanto tempo, ela fora seu único motivo para seguir em frente, para levantar todas as manhãs, para suportar o desprezo e a invisibilidade social. A ideia de perdê-la era insuportável. E se for ela? Perguntou a voz baixa e rouca. O que pretende fazer? O milionário suspirou profundamente. O que qualquer pai faria. Oferecer-lhe o lar, o cuidado e as oportunidades que ela merece. Ela já tem um lar, retrucou o catador. Comigo, uma tensão palpável instalou-se entre os dois homens. Dois mundos colidindo em torno de uma pequena vida frágil. Um beco não é um lar, respondeu o milionário, controlando o tom para não soar condescendente. Nem para você, nem para ela. O catador engoliu a resposta áspera que subiu à sua garganta. No fundo, sabia que o outro estava certo. Quantas noites passara acordado, atormentado pela culpa de não poder oferecer à menina o conforto e a segurança que ela merecia.
Quantas vezes sonhara com uma vida diferente para ambos? Os exames de DNA trarão a verdade, continuou o milionário. Se ela for minha filha biológica, tenho direitos legais sobre ela. E se não for? Desafiou Pedro. O milionário não respondeu imediatamente. Olhou para a menina, para os aparelhos que monitoravam seus sinais vitais, para o ambiente clínico de alto padrão, que representava apenas uma fração dos recursos que poderia mobilizar. Mesmo assim, ela precisa de tratamento médico contínuo, disse por fim. As avaliações preliminares indicam que suas pernas poderiam ter funcionamento parcial, com fisioterapia adequada, cirurgias corretivas, coisas que você pode pagar e eu não, completou o catador amargamente. Sim, a sinceridade crua da resposta surpreendeu Pedro. Nenhuma tentativa de disfarçar a verdade com eufemismos ou falsas promessas. Apenas a realidade nua e crua das desigualdades que governavam suas vidas. O sol nascente começava a penetrar pelas persianas do quarto hospitalar quando uma enfermeira entrou, trazendo resultados preliminares. Entregou o envelope ao milionário, que o abriu com dedos levemente trêmulos. Seus olhos percorreram rapidamente as informações técnicas, detendo-se em um parágrafo específico. Seu rosto empalideceu visivelmente. "O que diz?" perguntou Pedro, levantando-se tenso. O milionário estendeu-lhe o documento. O catador olhou para os números e termos médicos incompreensíveis. "Não entendo. O tipo sanguíneo é compatível", explicou o milionário. "E há marcadores genéticos preliminares que sugerem fortemente uma relação paterna." Pedro sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Por um ano inteiro, aquela criança havia sido seu único ponto de ancoragem num mundo que o rejeitava. Agora, em questão de horas, estava prestes a perdê-la para sempre. "Precisamos de exames mais específicos para confirmar sem margem de dúvida", continuou o milionário, sua voz profissional mascarando a tempestade emocional que sentia. "Mas a probabilidade é alta." Nesse momento, a menina abriu os olhos. Seu olhar, ainda febril, moveu-se desorientado pelo ambiente desconhecido até encontrar o rosto familiar do catador. Imediatamente, seus lábios se curvaram num fraco sorriso e sua mão pequena estendeu-se na direção dele. Pedro segurou aqueles dedos frágeis entre os seus, incapaz de conter as lágrimas que agora escorriam livremente por seu rosto marcado. "Estou aqui, pequena", murmurou, a voz embargada. "Estou sempre aqui." 3 dias se passaram, como um estranho interlúdio suspenso no tempo. A menina respondia bem ao tratamento, sua febre cedendo gradualmente sob o efeito dos antibióticos, potentes. O catador permanecia ao seu lado quase constantemente, saindo apenas para breves momentos de higiene pessoal nas instalações da clínica. O milionário, por sua vez, dividia-se entre suas obrigações empresariais inadiáveis e visitas frequentes ao quarto hospitalar. Em cada visita, trazia um pequeno presente: um livro ilustrado, um bicho de pelúcia, uma caixinha de música que tocava uma melodia suave. Presentes que a menina recebia com uma mistura de curiosidade e receio. Foi no 4º dia que a médica responsável convocou ambos os homens para uma reunião em seu consultório. Sobre a mesa de vidro, uma pasta contendo os resultados definitivos dos exames genéticos aguardava. "Os resultados confirmam com 99,998% de certeza", anunciou a profissional, mantendo um tom neutro, apropriado à situação delicada. "Existe uma relação paternal entre você", olhou para o milionário, "e a criança." Mesmo esperando essa confirmação, o impacto da notícia foi visceral. O milionário fechou os olhos por um momento, processando o turbilhão de emoções. Sua filha estava viva. A filha que acreditara ter perdido junto com a mulher que amava. 10 anos de luto, raiva e vazio. E agora isto. O catador permanecia em silêncio,
o rosto uma máscara indecifrável de dor contida. Também temos os resultados dos exames completos sobre sua condição física, continuou a médica, abrindo outro prontuário. A menina apresenta uma forma de paralisia parcial nos membros inferiores, que parece ser uma condição adquirida, não congênita. Provavelmente resultado de desnutrição severa e falta de estímulos adequados durante os primeiros anos de desenvolvimento. Isso significa, começou o milionário, que com tratamento intensivo, fisioterapia especializada, possíveis intervenções cirúrgicas e acompanhamento nutricional rigoroso, existe uma chance significativa de recuperação parcial da mobilidade, explicou ela. Não posso prometer que ela andará normalmente, mas acredito que consigamos uma melhora substancial em sua qualidade de vida. O catador absorvia aquelas informações com crescente angústia. Cada palavra da médica era mais um prego no caixão de sua esperança de manter a menina consigo. Como poderia competir com tudo o que o verdadeiro pai biológico poderia oferecer? Quando ela poderá receber alta? Perguntou finalmente a voz insegura. Em aproximadamente uma semana, se continuar respondendo bem ao tratamento, respondeu a médica, mas precisará de acompanhamento contínuo. Após a reunião, os dois homens caminharam em silêncio pelo corredor imaculado da clínica, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi o milionário quem falou primeiro. Preciso registrá-la legalmente como minha filha, declarou, o tom firme, mas não agressivo. É um direito que não posso abrir mão. O catador assentiu lentamente. Já esperava por isso. E depois, o milionário hesitou, buscando as palavras certas. Depois ela precisará de um lar adequado, um ambiente que possa suprir todas as suas necessidades. O catador sentiu o golpe, embora ele tenha sido desferido com luvas de pelica. O significado era cristalino. A menina iria para a mansão do milionário, para o mundo ao qual pertencia, por sangue, deixando para trás o homem que a salvara da morte certa. Entendo, murmurou, a garganta subitamente seca. Chegaram à porta do quarto onde a pequena repousava. Através do vidro, podiam vê-la brincando timidamente com a enfermeira, que lhe mostrava como fazer origami simples com papel colorido. Seu sorriso, ainda raro, iluminava o ambiente esterilizado. Vou buscar um café, disse o catador, incapaz de entrar naquele momento, temendo que seu rosto traísse a devastação interior. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à máquina de café, sentiu o celular, aparelho simples que o milionário insistira em lhe dar para manter em contato, vibrar no bolso. O número era desconhecido. Alô? Atendeu desconfiado. Senhor Pedro? A voz do outro lado era grave, profissional. Aqui é o Dr. Marcos, advogado do Sr. Leopoldo Nogueira. O catador levou alguns segundos para associar o nome formal ao milionário. Sim, estou ligando para informá-lo que já demos entrada nos papéis para o registro civil da menor e o reconhecimento formal de paternidade. Contudo, há um complicador que preciso discutir pessoalmente com o senhor. Complicador? Repetiu Pedro, sentindo uma ponta de esperança irracional. Prefiro não entrar em detalhes por telefone, respondeu o advogado. O senhor poderia comparecer ao meu escritório amanhã às 10 horas? Antes que pudesse responder, uma comoção chamou sua atenção. Médicos e enfermeiras corriam em direção ao quarto da menina. Seu coração disparou. Preciso desligar, disse apressadamente, já correndo de volta. Ao chegar, encontrou a pequena convulsionando na cama, olhos revirados, enquanto a equipe médica trabalhava rapidamente ao seu redor. O milionário estava afastado num canto, o rosto pálido de horror. Pedro tentou aproximar-se, mas foi contido por um segurança da clínica. Deixe os médicos trabalharem, senhor,
disse o homem, bloqueando seu caminho com um braço forte. Ela precisa de mim, protestou Pedro, tentando desvencilhar-se. Nesse momento, a voz fraca e entrecortada da menina cortou o ar como uma navalha. Pai. Foi a primeira palavra que qualquer um deles jamais a ouvira pronunciar. A convulsão foi controlada, mas deixou todos abalados. A médica explicou que era uma reação não incomum em pacientes debilitados, submetidos a tratamentos intensivos. Porém, os exames revelaram algo mais preocupante: uma reação adversa a um dos medicamentos administrados. Precisamos mudar o protocolo, explicou a doutora, reajustando o prontuário, e monitorá-la mais de perto nas próximas 48 horas. Pedro e o milionário permaneceram no quarto, um de cada lado da cama, como sentinelas silenciosos. A menina voltara a dormir, sedada, com a respiração ainda irregular. Nenhum dos dois mencionou a palavra que ela havia pronunciado, mas pairava entre eles como um fantasma impossível de ignorar. Na manhã seguinte, enquanto a pequena dormia sob efeito de sedativos, Pedro dirigiu-se ao escritório do advogado. O edifício envidraçado no centro financeiro da cidade era tão intimidante quanto esperava. Um monumento à riqueza e ao poder aos quais nunca tivera acesso. Foi recebido com cortesia profissional e conduzido a uma sala de reuniões onde, para sua surpresa, o milionário já o aguardava. O empresário parecia ter envelhecido anos em uma única noite, com olheiras profundas e o semblante grave. Senhor Pedro, começou o advogado após as apresentações formais. Convoquei esta reunião porque surgiram complicações legais em nosso processo de regularização da guarda da menor. Abriu uma pasta sobre a mesa e retirou alguns documentos. Ao iniciarmos as buscas nos registros de nascimento e desaparecimento de crianças da época, encontramos algo perturbador. Fez uma pausa, olhando diretamente para o catador. Consta que a criança em questão, após seu desaparecimento da maternidade, foi entregue a um casal. Um casal cuja descrição corresponde perfeitamente a você e sua esposa. Pedro sentiu o sangue gelar em suas veias. Como poderiam saber sobre Maria? Minha esposa faleceu há 7 anos, respondeu tenso. E nunca adotamos nenhuma criança, legalmente ou não. Mas o senhor a conhecia, não é mesmo? Insistiu o advogado. Conhecer quem? Lhe perguntou Pedro, genuinamente confuso. A enfermeira Helena Vasconcelos, a mulher que entregou a recém-nascida ao casal. Pedro estremeceu visivelmente ao ouvir aquele nome. O milionário, até então silencioso, inclinou-se para a frente percebendo sua reação. Helena era uma conhecida de minha esposa, admitiu o catador com relutância. Trabalhava no hospital universitário. Às vezes, vinha jantar em nossa casa. O mesmo hospital onde a filha do senhor Leopoldo nasceu e supostamente morreu, complementou o advogado. Uma coincidência notável, não acha? Pedro sentiu a sala girar ao seu redor. Fragmentos de memórias, há muito reprimidas, começaram a emergir. Uma noite chuvosa, Maria entrando em casa com um embrulho nos braços, lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena ao seu lado, ambas sussurrando sobre fazer a coisa certa. Eu não sabia, murmurou, mas para si mesmo que para os outros presentes. Maria nunca me contou. Ela disse que a criança era de uma prima distante que havia morrido no parto, que precisávamos protegê-la. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. O milionário levantou-se lentamente, aproximando-se da janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, mas trêmula de emoção contida. Minha esposa, Elisa, morreu durante o parto devido a complicações. Ou pelo menos foi o que me disseram.
O médico responsável, Dr. Garcia, entregou-me a certidão de óbito da criança, alegando que ela não resistira. Enterrei um caixão vazio. Sua voz falhou momentaneamente. Acreditando que minha filha estava ali. Virou-se para encarar Pedro. Anos depois, descobri que o Dr. Garcia estava envolvido em um esquema de tráfico de recém-nascidos. Crianças de famílias ricas ou influentes que, por alguma razão, eram declaradas mortas e vendidas ou entregues a terceiros. Algumas por dinheiro, outras por ideologia. Pedro sentiu seu estômago afundar ao compreender o cenário completo. Maria, sua doce Maria, sempre tão indignada com as injustiças sociais, sempre falando sobre como a riqueza corrompia as pessoas. A enfermeira Helena era conhecida por suas convicções políticas radicais, continuou o advogado. Acreditava que crianças de famílias abastadas deveriam ser redistribuídas para famílias que considerava mais merecedoras, uma visão distorcida de justiça social. Aparentemente, sua esposa compartilhava dessas ideias. Não, protestou Pedro, levantando-se. Maria jamais participaria de algo assim. Ela era compassiva, não criminosa. E, no entanto, rebateu o advogado friamente, as evidências sugerem o contrário. O senhor e sua esposa são legalmente cúmplices no sequestro da filha do senhor Leopoldo. A acusação pairou no ar como um machado suspenso sobre seu pescoço. Pedro sentiu o peso esmagador das implicações legais. Não apenas perderia a menina, mas poderia enfrentar anos de prisão. Eu não sabia, repetiu, a voz quase inaudível. Quando Maria morreu, a menina tinha apenas 3 anos. Ela ficou muito doente depois disso. Parou de falar, parou de andar. Os médicos disseram que era trauma psicológico. Eu não tinha como sustentá-la sozinho, perdi o emprego, depois a casa e terminou nas ruas. Completou o milionário a expressão ilegível. Pedro assentiu, incapaz de continuar. As lágrimas escorriam livremente agora. 1 ano atrás, quando sua situação piorou, o senhor abandonou a criança, disse o advogado, consultando suas anotações. Não! Exclamou Pedro com veemência, renovada. Nunca a abandonei. Ela foi levada de mim. Um dia voltei para nosso abrigo temporário e ela simplesmente não estava lá. Procurei por meses em todos os lugares possíveis. Quando finalmente a encontrei naquele beco, ela estava quase morta, irreconhecível. O milionário e o advogado trocaram olhares significativos. Havia mais nessa história do que inicialmente suspeitavam. Senhor Pedro, disse o advogado após uma pausa, independentemente de suas intenções, o fato é que o senhor está implicado em um crime grave. E o senhor Leopoldo tem todos os direitos legais sobre a criança. O que vai acontecer comigo? Perguntou Pedro, derrotado. Isso, respondeu o milionário, retomando seu lugar à mesa, dependerá de sua cooperação daqui para frente. A clínica particular, com seus corredores silenciosos e paredes imaculadas, tornou-se um estranho limbo para Pedro. Durante o dia, permanecia ao lado da menina, observando sua gradual recuperação física. À noite, era conduzido a um quarto adjacente, onde dormia sob a vigilância discreta de seguranças contratados pelo milionário. Não era exatamente um prisioneiro, mas tampouco era livre. Sua situação jurídica permanecia num nebuloso estado de suspensão, nem acusado formalmente, nem absolvido. A pequena, por sua vez, começava a demonstrar sinais de progresso surpreendentes. Após a palavra inicial, outras começaram a surgir, hesitantes, sussurradas, como pássaros experimentando asas há muito tempo dobradas. Os médicos explicavam que, possivelmente, ela sempre tivera a capacidade de falar, mas o trauma severo a silenciara. Trauma causado por mim,
martelava Pedro em sua consciência, consumido pela culpa de não ter percebido a verdade sobre as origens. Da menina, de não ter questionado mais a história contada por Maria, de não ter conseguido proteger adequadamente a criança após a morte da esposa. Numa tarde particularmente ensolarada, enquanto uma fisioterapeuta especializada trabalhava com as pernas da menina através de exercícios lúdicos, o milionário entrou no quarto. Não era incomum vê-lo ali. Vinha regularmente, sempre trazendo algum presente, sempre tentando estabelecer uma conexão com a filha recém-descoberta. O que era incomum, entretanto, foi o envelope que trazia nas mãos. "Preciso falar com você", disse a Pedro, indicando o corredor com um gesto discreto. Fora do quarto, entregou-lhe o envelope. Dentro, Pedro encontrou documentos oficiais que não conseguia compreender totalmente, mas reconheceu carimbos judiciais e termos legais. "O que é isto?", perguntou confuso. "Uma proposta", respondeu o milionário, a voz controlada, mas tensa. "Elaborada por meus advogados e já apresentada ao juiz responsável pelo caso." Pedro examinou melhor os papéis, tentando decifrar a linguagem jurídica complexa. "Em termos simples", continuou o empresário, "estou solicitando a guarda compartilhada da minha filha." Pedro ergueu os olhos, atônito. "Compartilhada entre nós dois?" O milionário assentiu gravemente. "Mas por quê? Você tem todo o direito legal sobre ela. Pode me mandar para a prisão. Pode ficar com ela exclusivamente." "Posso", concordou o outro homem. "Legalmente tenho todas essas opções. Mas seriam as melhores para ela?", indicou a fisioterapeuta, trabalhando pacientemente com a menina através da janela de vidro. "Ela passou por traumas que não conseguimos sequer imaginar", continuou. "Perdeu sua mãe biológica ao nascer. Perdeu sua mãe adotiva aos 3 anos. Foi arrancada do único pai que conheceu, viveu nas ruas, quase morreu e agora finalmente reencontrou você." Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "Observei vocês dois durante estas semanas. Vi como ela se ilumina quando você entra no quarto. Como procura sua aprovação antes de tentar algo novo. Como se acalma com o som da sua voz." Pedro sentiu a garganta apertar com emoção. "Tirar você dela agora seria apenas mais um trauma, mais uma perda", concluiu o milionário. "Não posso fazer isso com ela, mesmo tendo todo o direito. Mas eu participei, mesmo sem saber, de um crime contra você", argumentou Pedro, incrédulo com a direção da conversa. "Você também foi uma vítima", rebateu o milionário. "Enganado pela mulher que amava. E depois, quando tudo desmoronou, você fez o que poucos fariam, sacrificou tudo para proteger uma criança que nem mesmo era sua por sangue." Pedro baixou os olhos, incapaz de processar completamente aquela virada inesperada dos acontecimentos. Como funcionaria isso?", perguntou finalmente. "Você viria morar em minha propriedade?", explicou o milionário. "Há uma casa de hóspedes nos fundos do terreno, pequena, mas confortável. Você teria sua independência, mas estaria sempre próximo dela. E em troca, você continuaria sendo o que sempre foi para ela, uma figura paterna, um pilar de estabilidade." Pedro riu sem humor. "Um catador de lixo morando na propriedade de um dos homens mais ricos da cidade." "As pessoas vão falar." "Deixe que falem", respondeu o milionário com um dar de ombros. "Já falaram de mim a vida toda. Aliás, você não precisará mais catar lixo." "Não aceito caridade", protestou Pedro automaticamente. "Não é caridade, é uma oferta de emprego", corrigiu o outro. "Minha empresa tem um departamento de responsabilidade social que implementa projetos de reciclagem e inclusão de trabalhadores informais. Alguém com seu conhecimento prático seria um consultor valioso." Pedro fitou o homem à sua frente com nova compreensão.
Aquele não era mais o milionário arrogante que conhecera semanas atrás, mas um pai disposto a qualquer sacrifício pelo bem-estar da filha, exatamente como ele próprio. Por que está realmente fazendo isso? Perguntou ainda desconfiado. O milionário desviou o olhar para a menina no quarto. Porque quando a vi falando com você naquela noite durante a convulsão, percebi algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Ela já tem um pai, e não sou eu. Respirou fundo antes de continuar. Sou apenas um estranho com o mesmo sangue. Posso me tornar pai dela com o tempo, talvez. Mas você já é. E isso não é algo que o dinheiro possa comprar ou que a lei possa determinar. Pedro sentiu uma onda de gratidão e respeito inundar seu peito. Estendeu a mão trêmula para o outro homem. Obrigado, disse simplesmente. O milionário apertou sua mão firmemente. É o que Elisa teria feito, respondeu com um sorriso triste. Ela sempre acreditou que família vai muito além do sangue. A transição não foi fácil para nenhum deles. A menina, agora oficialmente registrada como Sofia, demonstrava uma confusão compreensível diante das mudanças rápidas em seu mundo. Um dia dormia em papelões úmidos, no outro estava cercada de equipamentos médicos de ponta e logo depois transferida para uma mansão com mais cômodos do que conseguia contar. É demais para ela assimilar de uma vez, explicou a psicóloga infantil contratada para acompanhar o caso. Precisamos criar uma rotina estável, com figuras constantes ao seu redor. Pedro instalou-se na casa de hóspedes como combinado. O espaço, que o milionário descrevera como pequeno, era maior que qualquer lugar onde vivera nos últimos anos. Cama macia, água quente ilimitada, uma geladeira constantemente abastecida. Luxos simples que agora pareciam quase irreais. Adaptava-se lentamente ao novo trabalho no departamento de responsabilidade social da empresa. Suas ideias práticas sobre como melhorar as condições dos catadores e implementar sistemas mais eficientes de coleta seletiva eram recebidas com genuíno interesse. Aos poucos, descobria que tinha valor além da força de seus braços, que sua experiência e perspectiva eram recursos valiosos. O milionário, por sua vez, reorganizou completamente sua vida. Transferiu reuniões importantes para videoconferências, delegou viagens a subordinados, reduziu drasticamente sua carga de trabalho para estar presente durante a adaptação da filha. Seus assessores e acionistas não escondiam a preocupação com essa mudança radical, mas ele permanecia irredutível. Passei 10 anos construindo um império para uma herdeira que acreditava estar morta, disse em uma tensa reunião do conselho. Agora que a encontrei, não vou perder nem mais um dia da vida dela. Sofia, por sua vez, florescia sob os cuidados intensivos. As cirurgias iniciais em suas pernas haviam sido bem-sucedidas e ela agora conseguia ficar em pé com apoio de muletas especiais. Sua voz, antes praticamente inexistente, ganhava força a cada dia, embora ainda falasse pouco e seletivamente. Mas nem tudo eram progressos e harmonia. O arranjo inusitado logo chegou aos tabloides e redes sociais. Milionário acolhe mendigo em sua mansão foi apenas a manchete mais gentil. Fotógrafos cercavam os portões da propriedade, repórteres tentavam interceptar Pedro em suas saídas, comentaristas de internet especulavam sobre as verdadeiras motivações daquela situação bizarra. Deve ser algum tipo de experimento social, diziam uns. Aposto que é só publicidade para limpar a imagem da empresa, afirmavam outros. Provavelmente uma estratégia para evitar um processo por negligência, teorizavam os mais cínicos. O milionário parecia imune às críticas externas. Anos no mundo corporativo haviam-no blindado contra a opinião pública. Pedro, entretanto, sentia-se cada vez mais deslocado, um intruso num mundo que claramente não o aceitava. A tensão atingiu seu ápice numa luxuosa festa beneficente realizada na mansão. Evento anual que o milionário optara por manter,
apesar das circunstâncias extraordinárias. Pedro relutara em participar, mas Sofia insistira, agarrando-se à sua mão com aquele olhar suplicante que ele jamais conseguira recusar. A menina estava deslumbrante num vestido azul claro, especialmente desenhado para acomodar suas limitações físicas. Sentada em sua cadeira de rodas adaptada, usada para distâncias maiores, enquanto praticava com muletas em casa, ela observava com fascínio os convidados elegantes que circulavam pelo amplo salão da mansão. Pedro, desconfortável num terno emprestado, mantinha-se num canto tentando passar despercebido. Podia sentir os olhares curiosos, ouvir os sussurros mal disfarçados. É ele, o catador, o homem do lixo. Em determinado momento, um empresário visivelmente alcoolizado aproximou-se, o rosto avermelhado de indignação. É realmente impressionante, disse em voz alta o suficiente para que vários convidados ouvissem. Como alguns conseguem dar o golpe do baú de maneiras cada vez mais criativas. Pedro enrijeceu, mas manteve-se em silêncio. Usar uma criança deficiente como entrada para a alta sociedade, continuou o homem, girando o uísque em seu copo. Tem que admitir que foi esperto. O velho Leopoldo sempre foi um sentimental por trás daquela fachada de tubarão dos negócios. Alguns convidados afastaram-se, constrangidos. Outros aproximaram-se, atraídos pelo potencial escândalo. Pedro permaneceu imóvel, os punhos cerrados, lutando contra o impulso de responder à provocação. Só me pergunto quanto tempo vai levar até você estragar tudo, prosseguiu o embriagado. Gente como você sempre mostra sua verdadeira natureza, eventualmente. Gente como quem exatamente? A voz do milionário cortou o ar como uma lâmina de gelo. Ele havia se aproximado sem que ninguém percebesse. E agora encarava o convidado insolente com um olhar que poderia congelar o inferno. Leopoldo! Exclamou o homem, tentando recuar. Estava apenas conversando com seu hóspede. Ouvi claramente o que dizia, respondeu o milionário, a voz perigosamente calma. E estou curioso para saber o que você quis dizer com gente como ele. Um silêncio desconfortável espalhou-se pelo salão. A música continuava, mas as conversas haviam cessado. Vamos, Ricardo, esclareça para todos nós, insistiu o milionário. Gente como quem? Trabalhadores? Pessoas que viveram nas ruas? Ou talvez esteja se referindo a pessoas com integridade moral, algo que você claramente não reconheceria nem se estivesse estampado no seu extrato bancário. O homem gaguejou alguma desculpa incoerente, mas o milionário já havia se virado para os demais convidados. Senhoras e senhores, peço sua atenção por um momento, anunciou, a voz ressoando pelo salão. Acredito que devo um esclarecimento a todos. O salão inteiro parecia ter congelado. Todos os olhares convergiam para o milionário, que agora caminhava até onde Sofia observava tudo com olhos arregalados em sua cadeira de rodas. Posicionou-se atrás dela, as mãos gentilmente apoiadas em seus pequenos ombros. Muitos de vocês têm especulado sobre minha decisão de acolher Pedro e minha filha Sofia. Começou, a voz calma, mas firme. Alguns por genuína preocupação, outros por mera curiosidade, e alguns lançou um olhar cortante ao convidado embriagado, por maldade disfarçada de preocupação. Fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos. A verdade raramente cabe em manchetes sensacionalistas ou conversas de corredor. A verdade é que esta criança extraordinária apertou suavemente os ombros de Sofia. É minha filha biológica, que me foi roubada ao nascer através de um esquema criminoso. Murmúrios surpresos espalharam-se pelo salão. Durante 10 anos acreditei que ela havia morrido junto com minha esposa. 10 anos perdidos que nenhuma fortuna poderá jamais recuperar. Sua voz embargou levemente, mas ele prosseguiu.
Quando finalmente a encontrei, não estava sozinha. Estava sob os cuidados deste homem, indicou Pedro com um gesto respeitoso, que sem nenhuma obrigação de sangue ou legal, escolheu protegê-la e amá-la, quando todo o resto do mundo lhe deu as costas. Pedro baixou os olhos, desconfortável, com a atenção súbita. Sofia estendeu a mão, buscando a dele, encontrando-a no ar como se tivessem um radar invisível que sempre os conectava. Eu poderia ter usado meu poder e influência para afastá-lo dela, continuou o milionário. Legalmente seria meu direito. Mas que tipo de homem eu seria se arrancasse esta criança do único pai que ela realmente conheceu? Que tipo de exemplo eu estaria dando sobre o significado de família, amor e responsabilidade? O silêncio era absoluto agora. Até mesmo a música havia cessado. Então, para responder à pergunta não formulada que paira no ar, sim, esta é uma situação incomum. Sim, estamos redefinindo o conceito tradicional de família. E não me importo nem um pouco com o que pensam a respeito. Neste momento, Sofia surpreendeu a todos, incluindo seus dois pais, ao puxar o microfone que o milionário segurava. Eu tenho dois pais, disse ela, a voz pequena, mas clara, provocando audíveis suspiros de surpresa entre os convidados. Um que me deu a vida e um que não deixou que eu a perdesse. O impacto daquelas palavras simples, proferidas por uma criança até recentemente muda, foi avassalador. O próprio milionário parecia atônito com a eloquência inesperada da filha. E agora, continuou Sofia, ganhando confiança, eles não estão mais brigando por mim, mas lutando comigo. É diferente. Pedro sentiu lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, incapaz de contê-las. O milionário não estava em melhor estado, embora tentasse manter a compostura. Esta festa, retomou o empresário, a voz visivelmente emocionada, além de arrecadar fundos para crianças carentes, como fazemos todos os anos, marca o lançamento da nossa mais nova iniciativa, a Fundação Novos Caminhos, que implementará programas de identificação e apoio a crianças e famílias em situação de rua. Olhou diretamente para Pedro. E tenho o prazer de anunciar que Pedro será o diretor operacional desta fundação, trazendo sua inestimável experiência prática para este trabalho. Aplausos educados, ainda tímidos, começaram a soar pelo salão. O convidado embriagado já havia desaparecido discretamente. Sofia sorria, alternando olhares entre seus dois pais. Nos meses que se seguiram, a história inusitada da família improvisada continuou atraindo atenção, mas de uma forma diferente. Jornalistas sérios passaram a acompanhar o desenvolvimento da fundação e os progressos médicos de Sofia. Programas de televisão convidavam Pedro e o milionário para discutir questões de paternidade não convencional e responsabilidade social. A menina, por sua vez, progredia de formas que surpreendiam até mesmo os médicos mais otimistas. Após a terceira cirurgia corretiva, conseguiu dar seus primeiros passos sem apoio, ainda inseguros, mas autônomos. Seu vocabulário expandia-se rapidamente, como se tentasse recuperar todos os anos de silêncio forçado. A casa de hóspedes acabou ficando vazia. Um novo quarto foi preparado para Pedro na casa principal, mais próximo ao de Sofia, que frequentemente tinha pesadelos e precisava da presença reconfortante de suas figuras paternas. Em uma tarde tranquila de domingo, um ano após o encontro inicial no Beco Escuro, os três descansavam no amplo jardim da mansão. Sofia praticava seus passos cuidadosos na grama, alternando entre pequenas caminhadas independentes e momentos de descanso. Pedro e o milionário observavam lado a lado, numa rara trégua em suas diferenças cotidianas. Às vezes me pergunto, disse Pedro pensativamente, o que Maria pensaria de tudo isso? Se ela soubesse no que resultaria sua decisão, acho que ela estaria orgulhosa,
respondeu o milionário após uma pausa reflexiva. Não da mentira ou do crime, mas de ver que sua tentativa distorcida de fazer justiça acabou, de certa forma, criando algo bom. Como assim? Bem, ela acreditava que eu, como homem rico, não mereceria uma filha. Que você, como homem mais simples e de bom coração, seria um pai melhor. E eu fui um péssimo pai, admitiu Pedro com amargura, incapaz de mantê-la segura, de dar-lhe o básico. Você foi o melhor pai possível nas piores circunstâncias imagináveis, corrigiu o milionário. E eu não tive chance de ser pai algum, até agora. Sofia aproximou-se, cansada de seus exercícios, e sentou-se entre os dois homens na grama. Sem hesitar, apoiou a cabeça no ombro de Pedro e estendeu a mão para segurar a do milionário. Papai, disse simplesmente, fechando os olhos com um sorriso de contentamento. Os dois homens trocaram olhares por cima da cabeça da criança. Olhares que transcendiam palavras, classes sociais, histórias de vida. Naquele momento, eram apenas dois pais unidos pelo amor a uma filha, que, contra todas as probabilidades, havia encontrado seu caminho de volta para casa. Na calçada onde Sofia antes dormia, havia agora uma pequena placa discreta, vista apenas por aqueles que realmente prestavam atenção. Aqui nasceu um amor que nem o destino conseguiu jogar fora. A Fundação Novos Caminhos já havia resgatado dezenas de crianças em situação semelhante. Cada uma delas recebia, no primeiro dia, um pequeno bicho de pelúcia e um cartão escrito por Sofia, com sua letra ainda infantil. Família não. É só quem te fez nascer, é quem te ajuda a viver. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novas histórias todos os dias.